Oi, boa noite. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês. Eu vou tentar fazer toda terça-feira, tá? Toda terça-feira entre esse horário entre 18 e 18h30. Vou tentar entrar e falar para conversar um pouquinho com vocês. E hoje eu vou falar sobre emagrecimento e manutenção de peso, que foi o segundo mais votado da enquete, né? Mas esse tema eu nem fiz roteiro, eu nem não fiz nada, vou falar aqui, mas assim, é um tema muito complexo. O emagrecimento é muito, muito, muito complexo. E tem muita coisa para ser dita, muita. Um vídeo, uma live, um momento sim, de conversa não seria suficiente para a gente explorar tudo que envolve o emagrecimento e a manutenção de peso. Esse processo é um processo que ele envolve aspectos sociais, psicológicos, emocionais, de temperamento, ele envolve genética, ele envolve tanta coisa e a gente precisa avaliar tudo isso. E por isso que muitas vezes, por isso que assim, grande parte, a maioria das pessoas tem muita dificuldade com o emagrecimento e ainda mais com a manutenção do peso, né? Porque muita gente ainda consegue, eu sempre falo isso, né? Que emagrecer não é lá um grande problema. O problema é a manutenção. Muita gente faz um monte de coisa maluca, né? Com várias dietas, sem acompanhamento, ou até com acompanhamento, enfim, e fazem cirurgias, uma série de intervenções, mas depois não consegue fazer a manutenção, né? Depois engorda tudo de novo. E isso é um caminho muito perigoso, porque justamente nesse processo de eu emagrecer e emagrecer, engordar. A gente já sabe do efeito sanfona, né? A gente conhece que a gente sabe que o efeito sanfona é eu engordo e emagreço, mas o que ele causa no nosso organismo é muito ruim. Então o organismo, ele fica como se fosse assim, ele fica manjado, ele entra numa homeostase, num platô, e que as mesmas estratégias que você fez inicialmente, a cada vez que você começa, já não vai dar mais surtir efeito. Muita gente pode falar isso, que eu já passei por isso, é verdade, já aconteceu comigo. Quem aqui pode dizer que já não aconteceu isso com você? Né? Eu fui a primeira vez, geralmente, o melhor momento, a pessoa que tem mais resultados, o momento do melhor resultado é a primeira vez que você vai fazer, né? Porque o organismo sente aquele impacto. Então por isso que é muito perigoso, você não tá preparada, né? Fazer qualquer intervenção sem acompanhamento profissional, ou sem uma pesquisa, né? Sem uma consciência do que exatamente você tá fazendo. E aí depois você pode... Quantas pessoas já não entraram nesse processo, fizeram uma dieta qualquer, sem consciência, né? Aí teve um resultado, aí depois de repente se viu engordando até mais do que tinha, e aí entrou num desespero, aí não conseguia mais, aí entrou num processo até de frustração, compulsão alimentar. Então quer dizer, o que estava ruim ficou pior. Eu tenho certeza que que alguém aqui já passou por isso, ou então conhece alguém que já passou por isso, porque isso é muito comum, Então, primeiro, a gente precisa ter um trabalho de consciência, até porque o emagrecimento e a manutenção de peso não é alimentação, é um estilo de vida. Vários fatores influenciam e interferem na manutenção do peso, do apetite, né? Então, uma das primeiras coisas que na hora que você vai atender uma pessoa, na hora que você vai conversar com uma pessoa, você mesmo, na hora que você tá pensando em entrar num processo de emagrecimento, você tem que entender que você tem que entrar num processo de mudança. Emagrecimento é um processo de mudança. Não é um botãozinho para você entrar numa calça. Não é apertar um botãozinho para fazer lá qualquer coisinha para você entrar num biquíni. É muito mais do que isso. Então, se você tá com essa mente, você não tá preparada para entrar no processo de emagrecimento. Quando uma pessoa chega e fala assim, eu sou de muita conversa, eu vou falar um pouco vou acabar falando um pouco de mim, porque é da experiência, a minha referência que eu tenho sou eu mesma, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa chega querendo emagrecer, querendo conversar comigo, e eu sou uma pessoa de muita conversa, de muita entrevista, e aí quando eu vejo que a pessoa tá impaciente, tá ansiosa, não, ela quer saber de um cardápio para emagrecer, essa pessoa não tá pronta para emagrecer.
ela não está pronta para entrar nesse processo de mudança. Ela tem que respirar, ela tem que olhar para dentro de si, ela tem que saber em qual estágio da mudança ela está, ela tem que saber o que ela banca, né? E tem que saber que é um processo lento. Ninguém foi dormir magro e acordou acima do peso. Ninguém. É um processo lento, é um processo de 1 quilo, 2 quilinhos por ano, né? E quando você vê, dos 30 aos 40, você emagreceu, você engordou 10, 15 quilos, né? Então, é um processo lento e o processo de mudança, o processo de emagrecimento também é lento. Por quê? Porque envolve, se você tá acima do peso, isso reflete os seus hábitos, né? O nosso peso reflete os nossos hábitos. Todos os nossos hábitos, lembrando que manutenção de peso é um estilo de vida, não é somente alimentação, é um estilo de vida. Então, o seu estilo de vida, o seu peso reflete o seu estilo de vida. Então, você precisa mudar, e toda mudança é muito difícil, né? Porque envolve o emocional e o automático do corpo, né? Eu sempre dou esse exemplo, que ele é bem bobinho, né? Ele é bem bobo esse exemplo, mas eu sempre dou ele. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, quem é paciente, quem já sabe dessa história, que uma vez a escova de dente estava dentro do armário ali do banheiro. E aí a gente pegou e pôs num copinho fora, na pia, assim, fora da pia, fora do armário, na pia, num copinho na pia, dentro da pia, assim. Eu demorei, um tempão. A escova tava na minha cara, na minha frente, ali pra fora, mas eu abria o armário pra pegar, porque é automático, é o hábito. Então você tem que lidar com esse automático, que é o seu automático, a sua forma de viver, a sua forma de dormir, a sua forma de comer, a sua forma de, enfim, a sua rotina. É automático, você não pensa. Então, quando você tem que pensar, gera um incômodo pro sistema, pro cérebro, né? Gera um incômodo. O cérebro não gosta. O nosso cérebro, muitas vezes ele nos sabota, porque ele adora um status quo, sabe? Ele adora uma mesmice. Então, quando você tem que fazer um esforço para você agora fazer diferente, já tem essa questão. E aí, quando está relacionado com a alimentação, também envolve o prazer, envolve o emocional, envolve as questões afetivas que a gente tem com o alimento. A gente tem muita questão afetiva com o alimento, muita. A gente tá triste, a gente come, a gente tá feliz, a gente come, a gente tá estressado, a gente come, a gente tá cansado, a gente come, a gente chega do trabalho muitas vezes, que é sentar no sofá e comer alguma coisa que eu gosto. Então, você vai ter que fazer alterações com relação a isso. Então, é muito desconfortável a mudança. Então, se você não tiver uma consciência do que é o processo de mudança, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que o emagrecimento é um processo de mudança. E para esse processo de mudança, você tem que olhar para dentro de si, olhar para você, saber o que você banca, né? E aí, essa entrevista inicial que eu sempre gosto de fazer, que é você identificar em qual estágio da mudança você tá, é muito importante. E você ter. Então, primeiro é você saber, ter a consciência de que é um processo de mudança, você tem que mudar. É um processo lento, né? Lento. E aí vai depender muito, o lento que eu digo, né? É conforme você banca, é de acordo com cada um. Então, assim, tem pessoas que estão no estágio de mudança mais avançado. Tem pessoas que têm um temperamento o temperamento influencia na manutenção e no emagrecimento. O temperamento, tem pessoas que, por exemplo, colérico, sanguíneo, eu tô estudando essas questões do temperamento, inclusive eu quero fazer uma live com uma psicóloga que ela fala muito, ela tem um perfil no Insta que fala só de temperamentos e vai ser o máximo eu trazer ela para ela falar com relação à alimentação. Tem temperamentos que tem naturalmente, pelo temperamento dela, ela tem mais dificuldade de manter um processo de mudança, de mudar os hábitos alimentares. Tem temperamentos que já têm uma facilidade maior, né? Então, assim, a gente tem que identificar qual é o seu temperamento, qual é o seu estágio, onde você está no estágio da mudança,
como que tá a sua circunstância, né? Então você tá passando por um trabalho novo, você acabou de ganhar um filho, você tá, sei lá, você tá passando por um momento super estressante, você tem um temperamento que lá não ajuda muito, aí você inventa de fazer um processo de emagrecimento. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Ou, na verdade, você até vai dar conta, mas em passos pequenos. E aí você quer e chega com uma ansiedade de querer mudar tudo muito rápido. De querer mudar de uma hora para outra, de você querer emagrecer. Então, vocês estão vendo que, às vezes, pode ser que até esse papo já frustrou. Eu quero que fale sobre emagrecimento e manutenção de peso. Então, ela já vai dar altas dicas do que o abecedário, né? Os mandamentos, o que eu vou fazer para resolver o meu problema de emagrecer e continuar. Já frustrei, porque não existe. Primeira coisa, você tem que saber isso aqui. Primeira coisa, você tem que ter essa consciência e esse autoconhecimento. O processo de emagrecimento é um processo de mudança e é um processo de autoconhecimento. Já frustrei um monte de gente aqui. Para você ver que as pessoas não estão prontas para o emagrecimento, para encarar um emagrecimento para valer e uma manutenção de peso para valer, uma mudança para valer. Não tá pronto, a gente não tá pronto. E aí, isso são as questões, né, emocionais, enfim, nível enfim. Mas aí a gente também tem umas questões mais práticas, que aí começa a ficar mais interessante para a maioria das pessoas, né? As questões mais práticas são, por exemplo, a gente tem os três que eu chamo que os 3 ou 4 pilares da alimentação. Então, você tem a regularidade, a qualidade, a quantidade e a água. Então, você tem que resolver cada um desses pilares, né? Então, às vezes, você quer resolver a parte da quantidade. Aí você diminui drasticamente o que você come. Então, geralmente você come um X colheres de arroz, você diminui para metade. Você come, sei lá, X número de pães, você reduz para metade. Você tá mexendo no pilar da quantidade. E é aquilo que eu disse, quando você nunca fez nenhuma intervenção, qualquer um dos pilares que você mexe, você tem algum resultado. E aí vai depender de cada pessoa, do metabolismo, da genética. Tem pessoas que vai ter um super impacto, vai resolver super rápido, tem outras que não, né? Então, mas já vai resolver alguma coisa quando é a primeira vez. Quando já é de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, cada vez que você volta nesse processo, o resultado, a resposta já vai ser menor. Aí você tem... e aí, por que não começa a resolver? Aí quando você já começou, no processo avançado, onde você já teve várias tentativas e você foi frustrado, você precisa entender que precisa ser mexido em todos os pilares. Então, você precisa mexer não só na quantidade, porque quantas pessoas que chegam, eu já atendi gente que chega, que tá acima do peso, que tá com sobrepeso, que tá com obesidade, aí fala, mas eu como uma bolachinha cream cracker com requeijão light. É o que eu tomo, é o que eu como no café da manhã. Aí você fica até com dó da pessoa, porque, por exemplo, por exemplo, faço um café da manhã gigantesco. Como que uma pessoa vive com uma bolachinha cream cracker com um requeijão light e tá com sobrepeso, tá com obesidade? Claro, porque o corpo dela tá inflamado, ela tá mexendo na quantidade, mas ela não tá mexendo na qualidade, que é extremamente importante. Ela não tá mexendo na regularidade, né? Então, a gente precisa estar avaliando tudo, porque com o corpo inflamado, com a qualidade ruim, ela pode comer uma bolachinha cream cracker com requeijão light que não vai emagrecer mesmo, né? Porque isso é uma qualidade muito ruim. Bolachinha cream cracker com requeijão light é uma qualidade ruim. Aí eu tenho que mexer também na qualidade. E tem gente que vai na qualidade. Só que, né, exagera na qualidade, na forma de preparo desses ingredientes. Então, qualidade, a gente já pensa... O que vocês pensam logo em qualidade? Qualidade, a primeira coisa que todo mundo sabe, até uma criança sabe, que são os alimentos naturais, né? Que são os alimentos de origem vegetal, principalmente, né? Então, frutas, verduras, legumes são esses alimentos que são os alimentos de qualidade, que vão auxiliar o seu emagrecimento. Então, não é você que emagrece, o seu corpo emagrece sozinho. Quando você dá o ambiente favorável, ele emagrece por si só, você não precisa fazer nada, né? O metabolismo vai fazendo o seu serviço. Então, quando você dá as substâncias, matéria-prima adequada para ele, ele consegue trabalhar,
né? Então, os alimentos naturais, os alimentos que em mais abundância você comer esses alimentos, são eles que vão... E aí, tem muita gente que pensa, acho que eu já até falei isso, né? Que antigamente falava assim, que é porque tem baixa caloria, né? Então, os alimentos vegetais, as verduras, as frutas, os legumes, inclusive fruta, muita gente tem medo de fruta, né? Porque o negócio é folha, emagrecer é folha, porque folha não tem caloria e tal. Mas não é esse o motivo, não é porque baixa em caloria. É porque eles são ricos em nutrientes, em vitaminas, minerais, fitoquímicos, eles são ricos em substâncias que vão fazer a engrenagem aqui funcionar, vai desinflamar, né? Vai fazer com que o corpo funcione. Quando o corpo começa a funcionar, ele começa a emagrecer. Então, é extremamente importante a qualidade. Então, eu tenho que sempre ter um alimento cru na minha refeição. E as frutas, como eu estava falando, as pessoas têm medo da caloria, mas elas são, por exemplo, o abacate, que é super calórico, mas ele tem gordura monoinsaturada, gordura boa, combate a gordura ruim, né? Teve uma paciente, por exemplo, uma vez que fazia academia há muitos anos, comia bem, né? Razoavelmente, de uma forma razoavelmente bem, razoavelmente equilibrada e tal. E aí, só que ela tinha uma barriguinha que ela não conseguia tirar de jeito nenhum, com atividade física nenhuma e tal. E aí ela começou a comer abacate, né? Eu fui pra começar a comer abacate. E ela começou a perceber a redução. Então, o abacate, que é super calórico, super cheio de gordura, ele tem uma gordura boa que vai combater essa gordura ruim do seu corpo, né? E a manga, nossa, a manga é super calórica, super doce e tal, mas tem algum fator, alguns estudos viram que a manga tem algum fator que ajuda no emagrecimento. Então, quando a gente está falando de alimento natural, quando a gente está falando de alimento de qualidade, de origem vegetal, frutas, verduras e legumes, a gente não tem que se preocupar muito com relação a calorias, né? Não tem que ter essa preocupação, porque o que ela tem de elementos que vai fazer seu corpo desinflamar, que vai fazer você funcionar bem, que vai fazer o seu corpo emagrecer, é muito maior, né? Então, não tem que ter essa, lógico que tem que ter o bom senso, que tem outro pilar de quantidade, mas aí o legal, gente, é que geralmente a gente não exagera com alimento natural, geralmente, né? A não ser que tenha algum transtorno aí de comportamento, mas geralmente a gente não vai lá e come uma dúzia de banana de uma vez. Ninguém vai lá e come 3 abacates de uma vez, né? A gente não costuma ter esse comportamento com alimentos. A gente não é comum a gente perder o controle com alimentos naturais. E por que será? Isso pode ficar para uma outra live. Por que será que a gente perde o controle com alguns alimentos? Com alimentos gordurosos, refinados, com doces, com massas, com carnes, com queijos. A gente geralmente é comum perder o controle com esses alimentos, mas com os alimentos naturais a gente não perde o controle, então tem que ter preocupação, né? E a regularidade é super importante também. Por quê? Porque lembrando sempre que o nosso corpo é uma máquina. O nosso corpo é uma máquina, então eu tenho que respeitar esse processo. Se eu quero emagrecer, essa máquina tem que estar funcionando bem. Se eu quero fazer manutenção de peso, essa máquina tem que estar funcionando bem. E ela tem um processo. O processo digestório, ele tem começo, meio e fim. E eu tenho que respeitar esse começo, meio e fim. Então, quando eu me alimento de uma frequência inadequada ou com espaços muito longos ou muito curtos, ou enfim, eu vou acabar atrapalhando o funcionamento da máquina. Eu preciso ter uma padronização, eu preciso ter uma regularização com relação aos meus intervalos de alimentação, né? Então, e a água? A água por si só, assim, eu tive uma experiência, né, de uma paciente que ela chegou e tava muito tumultuado a vida dela, os hábitos alimentares dela, tava muito tumultuado.
E aí eu falei, vamos trabalhar com metas. Você tem uma meta agora de tomar X quantidades de água. A gente calculou a quantidade de água que ela precisava tomar e ela tinha essa meta de, por uma semana ou 15 dias, eu acho, ela tinha que chegar na meta de água todos os dias. Tem o planner do hábito, que ela tinha que fazer o checklist, né? Fazer o ticar ali que ela conseguiu, a quantidade que ela conseguiu em cada dia. E em 15 dias, ela emagreceu sem fazer absolutamente nada, a não ser tomar água. A gente não dá atenção, muitas vezes, para a água. E às vezes a gente não toma a quantidade suficiente. Também é muito comum uma pessoa falar, não, eu tomo bastante água. Agora que a gente vai contabilizar, falar, segundo o seu peso, você precisa de X quantidade de água. Ah, eu tomo bastante, mas eu não tomo essa quantidade, não. Então, são pilares. Aí entra atividade física, entra sono, entra uma série de coisas. Então, a gente precisa avaliar tudo isso para ver como é que tá o nosso, para a gente alcançar esse emagrecimento e a manutenção do peso, né? É possível, mas o ideal é que quando o corpo, principalmente quando o corpo entrou num efeito de homeostase, de platô, que nada mais resolve, você tem que ter uma ajuda de um acompanhamento, porque a gente tem que fazer alternação de estratégias para dar um choquinho aí no organismo, no metabolismo, para ele poder acordar e responder ao emagrecimento, né? Então, a gente não pode ficar na mesma estratégia sempre. Então, esse é um ponto, né? Então, assim, quando é a primeira vez, eu tenho uma boa resposta. Quando é a primeira vez que eu vou fazer uma intervenção de emagrecimento, eu tenho uma boa resposta. Aí, o ideal é que eu nunca mais precise disso. Porque aí o corpo vai entrar num platô, numa homeostase, e eu vou conseguir fazer manutenção. Mas eu tenho que manter aquele novo hábito, senão eu volto a engordar. E aí vai ficando cada vez mais difícil. E aí, nesse momento em que começa a ficar cada vez mais difícil, então esse é um ponto, né? Se é a primeira vez, opa, então você tá no melhor momento, né? Bioquimicamente falando, né? Você tá no melhor momento. Porém, tem que ver se o seu emocional e o psicológico tá no melhor momento. Senão, você vai por água abaixo e você vai entrar num caminho que pode ser perigoso. Aí depois você não tá você já fez várias tentativas e agora você não tem muita dificuldade. Então, assim, você não pode mais fazer a mesma coisa que você sempre fez, porque o corpo não responde. Aí você tem que mudar, fazer ciclagem de estratégias para o corpo responder. E aí você tem que encontrar quando você consegue chegar onde você queria, aí a gente tem que entrar num plano de manutenção, que você tem que seguir esse plano, né? E aí você tem que ficar dentro, lógico que é normal, um dia ou outro você sai um pouco, principalmente no final de semana, mas isso tudo é contemplado na estratégia, né? Isso tudo é trabalhado, você precisa, então assim, é comum, então você, por exemplo, você, basicamente, claro que assim, cada caso é um caso, mas basicamente o que a gente precisa fazer é, nos dias, né, evitar alimentação, tirar, principalmente se você quer emagrecer, tirar a alimentação inflamatória, a gente pode falar só sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se eu começar a detalhar cada ponto desses, vocês estão vendo que é muita coisa, né? Dava pra gente fazer várias conversas, vários vídeos de cada ponto que eu tô falando aqui. Dava pra fazer um vídeo só sobre temperamentos, dava pra fazer um vídeo só sobre estágio de mudança, dava pra fazer um vídeo só sobre regularidade, explicando melhor essa coisa, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, jejum intermitente. Dá pra fazer um vídeo só sobre qualidade, sobre cada tipo dos alimentos, os nutrientes, alimentação inflamatória versus alimentação detoxificante. Dava pra falar só sobre a questão da quantidade. Como que eu faço pra saber a quantidade certa que eu tenho que comer? Dá pra falar só sobre a água. Então, é bem amplo, né? E até perdi onde eu tava, mas assim, acho que você tem que fazer, então, prestar. Então, assim, vamos lá. Pra dizer que eu fiz esse vídeo e não dei nenhuma dica objetiva e prática, né?
pode ser que não funcione muito para você que já fez várias tentativas e que o corpo já tá manjado, né? Aí teria que estudar o seu caso para ver uma estratégia que funcionaria para você. Mas de modo geral, se a gente observar os pilares, todos os pilares, a gente consegue sim ter um emagrecimento e uma manutenção de peso. Então, vai lá, uma dica para vocês com relação a cada um dos pilares, tá? O pilar da qualidade. Procura fazer, toda vez que você for comer, ter um alimento cru, um alimento vegetal ali. Vou tomar café? Tem que ter pelo menos uma fruta, uma maçã, né? Uma manga, um mamão, sempre ter uma fruta. Né? Comece a colocar esse hábito. Então, primeiro foque nos hábitos e não no emagrecimento em si. Entendeu? Isso é uma outra coisa. Eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Eu falo muito. Então, assim, ó. Primeiro, você vai mudando os seus hábitos. Então, você vai aprendendo a sempre comer frutas. Então, você não tá pensando em emagrecer. Você tá pensando em comer fruta. Você entendeu? Né? Então, você não tá pensando em emagrecer. Você não tá pensando em emagrecer. Você tá pensando em comer salada no almoço. E à noite, dependendo do que você comer, se é comida, é salada, se é lanche, é fruta, né? Então, você tá aprendendo que você tem que sempre ter alimentação crua e em abundância. Não vale, tem gente que come uma folha de alface com uma rodela de tomate e fala que come salada. Ó, o ideal é um prato 100% de salada, assim, ó. Pra detoxificar, para trazer muita fibra, muito nutriente, para trazer muitos fitoquímicos, para trazer um monte de coisa boa para o seu corpo, para detoxificar, porque quanto mais intoxicado e inflamado você tiver, mais cru você necessita, né? Então, ou pelo menos 70% do prato, mas é aquela coisa de galgar, né? Então, vai o que você banca. Se você não come nada, você começa devagar. Começa com 50%, sei lá, 30%, vai aumentando, mas o ideal é 100%, depois você passa pros quentes lá. Então, a qualidade. Começa fazendo isso. Se você não tem o hábito de no café da manhã comer fruta, de no almoço comer salada em abundância, e na última refeição também tem alguma coisa cru, faça isso, qualidade. Segundo lugar, porque ainda com relação à qualidade, se preocupe mais com o que você precisa incluir do que com o que você precisa excluir. Porque para a maioria das pessoas, focar no que tem que excluir gera ansiedade. E essa ansiedade faz você, às vezes, comer mais ainda, aumentar você comer mais ainda, né? Tem um efeito rebote aí, então para a maioria. Algumas pessoas não. Então, tá vendo como que você tem que se autoconhecer, saber que estágio do nível que você tá, no estágio de mudança, psicológico, temperamento e papapá. Mas é isso, se é o seu caso, coloca aí. Segundo pilar, né, quantidade. Então, você precisa se conectar também com você, dá para fazer também um vídeo só sobre isso, mas a gente precisa voltar a se reconectar com os nossos estímulos internos, né? Quanto tempo eu já tô aqui? Os nossos estímulos internos. Então, assim, Deus colocou na gente aqui, no sistema nervoso, um mecanismo, o centro da fome, em que ele fala a hora que a gente tem que comer e a hora que a gente tem que parar de comer. Né? E o bebezinho, ele tem isso muito forte. A hora que ele tá com fome, ele abre o berreiro e aí ele mama. Quando ele tá satisfeito, ele para. Ele não fica comendo até ficar cheio. Ele respeita o estímulo. Quando ele sente, quando ele recebe a mensagem que ele tá satisfeito, ele para. Pode ver que quando não é fome, ele rejeita ou ele fica lá só chupetando ali o seio da mãe, ele não suga, porque não é fome, né? E a gente começa a perder essas conexões mesmo na infância. Eu já até fiz um post muito tempo atrás sobre isso, né? Que quando a mãe fala assim, a mãe vai de acordo com o olho da mãe, né? E a criança pequenininha, ela não quer, e a mãe fala, come mais, come mais, come mais. Então ela vai entendendo que esse estímulo, esse receptor,
Esse estímulo que diz para ela que já tá satisfeito não é para ser respeitado. Ela começa a entender dali, ela começa a perder dali. E, enfim, quando a gente come sem fome, ou quando a gente tá com fome e não come, a gente vai perdendo, a gente tem que se reconectar com isso, porque o corpo ele dá o aviso pra gente, né, que a gente tá satisfeito, a gente tem que reaprender, ou aprender a parar no satisfeito, porque é ridículo você ficar contando. Eu sempre achei o fim da picada, 3 colheres de sopa, meia concha, um bife do tamanho de uma mão. Claro que, assim, em algumas situações as pessoas perderam tanto a noção e se desconectaram tanto de si mesmas, do sistema nervoso, de parar para pensar. Agora, se fala muito do comer com atenção, né? Mindful, como que é? Tem o termo em inglês. Então, o comer com atenção, para você poder se reconectar. Então, às vezes, essa estratégia, para algumas pessoas específicas, em algum caso específico, por um curto período de tempo, pode até ser necessário, mas é o fim da picada. Então, a gente precisa comer devagar. Por isso que é a importância de comer devagar, porque você vai conseguir ter essa percepção mais fácil. Então, muito, essas dicas que parecem tão bobas, tão banais, mas que são tão importantes, como descansar o talher no prato, a cada mastigada, não ficar com ele na mão, né? Se precisar, coloca no celular lá o timer, 30 segundos, ou você ter que demorar aí pelo menos 15 minutos fazendo a refeição. Isso é dica de ouro. Não desvalorize, não despreze, porque isso é dica de ouro para você aprender a se conectar novamente com você e a respeitar o seu corpo, que você vai comer a quantidade que você de fato precisa, né? Então seria a quantidade. E a regularidade, bom, a regularidade é a seguinte: o organismo, o tempo de digestão, ele leva em média de 5 horas. Então o ideal é fazer refeição a cada 5 horas. Tomou café, 5 horas depois, almoça, 5 horas depois, a última refeição. O ideal são 3 refeições ao dia no máximo. O ideal é fazer a última refeição até as 19, não comer tarde. Tudo isso vai influenciar, né? Agora, a minha recomendação sempre foi essa. Sempre. E eu ia até falar para vocês também um pouquinho disso. Agora eu já fui tida como a doida. Por quê? Porque todo mundo falava que tinha que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. Mas isso nunca fez sentido para mim. Porque você tem que respeitar o processo. E agora com essa moda do jejum intermitente, veio aí favorecer, né? Porque agora você tem a jejum intermitente que você come 2 vezes por dia, você não toma café, você só almoça e tal. Porém, eu vou deixar para gravar um vídeo para falar só sobre o jejum intermitente, senão esse vídeo vai ficar de 2 horas. E aí, vocês podiam dar né? Colocar aí para fazer, curtir, fazer para saber que eu tô sendo relevante, né? Que tô sendo interessante, que vocês estão querendo mais, que vocês que eu posso gravar mais, que tá interessante para vocês, que, né? Para eu poder saber, é um feedback, é uma forma de eu saber o que tá o resultado disso. Tá sendo relevante para você, né? Tá interessante, você quer saber, né? Você quer, enfim. Então, podia me dar um feedback aí, uma sinalizada, né? Para eu saber. Oi, Liz! Eu nem tô olhando. Então, saudade de você também. Muita saudade. Então, onde eu tava? Na questão do intervalo, né? Do intervalo. Então, isso é muito importante para a manutenção e para o emagrecimento, né? E o que faltou? A questão da água, né? Sólido, a combinação de... Aí tem muitas minúcias também. Tem combinação de alimentos, mas isso vai do nível que você tá. Às vezes você tá num nível, você fala assim, mas eu já tô fazendo tudo isso. Eu sempre como fruta no café da manhã, eu sempre como salada no almoço, eu não como tarde, eu faço tudo isso bonitinho e tal, mas
você tá num nível mais aqui. Então, a gente tem minúcias que a gente pode olhar e às vezes uma combinação tá atrapalhando o seu emagrecimento, combinações inadequadas, né? Tá fermentando, tá bloqueando o seu metabolismo. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, mas no geralzão, né? Quando o geralzão é isso aqui que eu tô falando. É porque aí as minúcias a gente tem que ver de maneira específica, né? De cada um. E a água, gente, a água é o seguinte, sólido e líquido é uma combinação não combinante. Não combina sólido com líquido. Então, esse hábito de... aí eu falo de água, mas na verdade eu acabo falando um pouco de todos os líquidos, né? Por quê? Porque eu não faça, não se alimente bebendo, né? Hora do sólido é hora do sólido, hora do líquido é hora do líquido. Né? Por quê? Porque tem a questão do... Eu diluo suco gástrico, eu atraso digestão, interfiro na absorção, interfiro na nutrição, interfiro no processo. O emagrecimento é igual, metabolismo funcionando bem, funções metabólicas ok. Então, tudo aquilo que vai atrapalhar, e para eu ter função metabólica ok, eu preciso dos nutrientes, dos fitoquímicos, eu preciso dos substratos, da matéria-prima. Se essa matéria não chega, então às vezes você tá nessa minúcia, entendeu? Uma digestão ruim pode atrapalhar sim o metabolismo. Fora que quando eu tenho uma digestão ruim, que é prolongada, eu tenho ali uma fermentação, essa fermentação pode produzir substâncias tóxicas que alcançam corrente sanguínea e que pronto, acabou, já vai atrapalhar meu metabolismo, já vai atrapalhar o meu emagrecimento, principalmente aquelas pessoas que precisam emagrecer pouquinho, né, que já tem uma rotina até que razoável. Então, você tem que ir nas minúcias mesmo, né? Às vezes é um processo de combinação de má digestão, de líquido com sólido, por exemplo. Não beba nada, nem água, né? Sólido é sólido. E aí, entra um pouquinho também, uma coisa acaba se entrelaçando na outra. Entra um pouquinho também na questão da quantidade que eu falei da mastigação, né? Quando eu mastigo muito rápido, eu não tenho muita produção de saliva. Então, eu tenho mais necessidade de água. Eu tenho mais necessidade de líquido. Eu tenho mais necessidade de colocar alguma coisa para dentro. Quando eu mastigo devagar, coloco pequenos bocados, né? Pessoas que têm costume de colocar uma quantidade muito grande nos talheres, né? O ideal é mudar para talher de sobremesa, para ir se acostumando com isso. Quando eu mastigo bastante, pelo menos uns 30 segundos, na verdade, a gente tem uma frase que é assim, eu voltei lá na quantidade, né, gente? A gente tem uma frase que fala assim, eu tenho que engolir eu tenho que beber o sólido e mastigar o líquido. É isso, né? Beber o sólido e mastigar. Então, para eu beber o sólido, como é que tem que estar? Como é que tem que estar o nível dessa mastigação para eu beber o sólido? E mastigar o líquido, né? Tem gente que você pega um gole e de um gole já vai o copo inteiro, né? Então, você tem que deixar um pouco o líquido na boca e tal. Então, isso entra lá na questão do comer com consciência, do comer com calma, prestando atenção no que você tá comendo e tal. Então, quando eu como muito rápido, quando eu coloco volumes muito grandes dentro da boca, eu vou ter necessidade de líquido. Então, isso já vai me ajudar a ter uma mastigação mais lenta, vai me ajudar a ter menor necessidade de líquidos, né? E é um hábito, aí você pode ir diminuindo, né? Diminuindo-se de um copo para meio, para um pouquinho menos, enfim, até você zerar. E o ideal é você, após 2 horas da refeição, você tomar líquido, né? Então, você deixa o alimento fazer a digestão adequada, sair do estômago, ir embora para o intestino, para a próxima etapa, para daí, então, você começar os líquidos. E aí você vai, né? A gente geralmente tem uma conta de 30 a 35 ml por quilograma de peso, é a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Então, você fazendo esses básicos dos pilares, quantidade, regularidade, qualidade e água, você vai conseguir ter algum resultado, muito provavelmente, tá? Dependendo do nível que você tá, dependendo de onde você está.
Que mais que eu posso dizer a esse respeito? Isso quando eu tô focada só na questão alimentação. Lembra que eu falei que emagrecimento e manutenção é um estilo de vida, então tem outros fatores aí agregados que se eu começar a falar aqui de novo, esse vídeo vai ficar muito grande, eu preciso ir. Mas eu quero, semana que vem, acho que ele até entrou por aqui. Eu quero, semana que vem, conversar com uma pessoa sensacional, que teve um emagrecimento sensacional, e eu gosto muito dele porque a gente tem uma química. A gente tem uma química legal, porque ele briga, ele bate o pé, ele reclama, ele... Então, assim, isso também é muito importante para o seu processo. É você sempre, se você vai escolher um profissional, tem que ser um profissional que bate com você, que você confie, que você fale, que você converse. Acontece muitas vezes as pessoas não entenderem a conduta, de não ter paciência, de não gostar e não saber falar, não saber conversar. E ele questiona, ele pergunta, ele faz, ele confia. E ele teve um resultado de mais de 30 quilos. E eu quero trazer ele aqui para ele contar um pouco da experiência dele para vocês. Para ele contar um pouquinho do sucesso dele para vocês, de como que foi o processo dele. Semana que vem, terça-feira, 18 horas. Vamos ver se vai dar certo. E aí vocês, não tem coisa melhor e coisa mais forte do que o blá blá blá, do que alguém que trilhou o caminho, do que alguém que passou por isso e conseguiu, né? E trocar essa ideia de como que foi todo esse processo. Então a gente vai tentar aí semana que vem continuar aí falando, conversando sobre manutenção, emagrecimento e manutenção de peso, tá bom? Eu sei que assim, desculpa se alguém queria uma fórmula mágica, desculpa se eu não ajudei muito, mas é muito complexo, como eu falei pra vocês. E aí, eu quero que vocês me falem, por favor, se vocês querem, se essa conversa toda foi relevante pra você, se você tá interessado em saber mais, me fala nos comentários, inbox, onde você quiser, mas me fala qual linha você queria que a gente aprofundasse. Sobre a questão dos estágios de mudança, sobre a questão dos temperamentos, sobre a questão de qual dos pilares que você se interessou mais que a gente se aprofunde, né? Se foi essa questão da regularidade, 3 em 3 horas, jejum intermitente, da questão da quantidade, da qualidade. Se teve algum ponto que te acendeu, assim, falou, nossa, eu queria saber mais sobre isso. Se você quer partilhar alguma experiência sua, algo do que foi falado, que você já colocou em prática, que você teve resultado, ou não teve mais, ou não tá tendo, enfim. Vamos trocar a figurinha, porque aí vai ficar melhor, tanto para você quanto para mim, porque aí eu vou poder ser mais assertiva e você vai conseguir ter mais... aproveito, né? Vai ter mais proveito disso aqui, dessa conversa, desses momentos aqui, tá bom? Então fala, me conta, me dá um feedback e aí a gente vai conversando, vai aprofundando nisso, vai explorando tudo que tem para explorar desse assunto, porque tem muita coisa para explorar e a gente vai se aprofundando e vai conversando, tá? Então semana que vem é isso, vou tentar trazer aí o Henrique pra gente conversar. Tem a esposa dele também, que eu acho mais difícil conseguir, que ela é mais tímida. E é isso, gente. Você viu que a gente tem muitas possibilidades. Tem aquela psicóloga também que eu quero trazer pra gente falar sobre os temperamentos, né? Vamos ver se dá certo. E é isso, então. Tá bom? Até mais. Se Deus quiser, até terça com a nossa live junto com o Henrique. Beijinhos!